Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitabha. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Sun. Da última vez foi falado sobre o Dharma comum aos 5 veículos, visão correta e meio de vida correto. Hoje vou começar a explicar sobre as visões corretas. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3. Visões corretas, estanza número 30. As visões corretas mencionadas são a observação correta da vida humana. O que são realmente as visões corretas mencionadas anteriormente? Do ponto de vista do reino humano, é a compreensão correta da vida humana, ou seja, é a observação correta da vida humana. Observar o significado da vida humana e o caminho correto que deve-se seguir e, partindo da observação correta, transformá-la em uma visão inabalável é exatamente a visão correta. Com relação ao aprendizado do Buda Dharma, a visão correta é da mais alta importância. É tal como o timão do barco. O Buda dizia, a visão correta, especialmente para os devotos leigos, é extremamente rara de se obter. Por exemplo, há pessoas que têm fé sincera na joia tríplice, são bondosas, generosas e entendem bem o budismo, e parecem ser bons modelos de discípulos budistas. Porém, quando chegam à velhice, há algumas que dão ouvidos a alguém dizendo bobagens sobre questões nutricionais. E mesmo tendo sido vegetarianas por muitas décadas, acabam novamente quebrando o preceito de não matar. Há aquelas que se encontram abaladas por doenças crônicas e por um período não podem se curar por completo. Então, pedem ajuda aos espíritos, buscam por adivinhação, vidência, ajuda mediúnica ou ajuda de divindades, testando qualquer coisa. Há também aquelas que estão numa má situação econômica e então buscam espíritos da riqueza e, para ganhar na loteria, vão ao templo dos espíritos para pedir que os números da sorte lhes sejam revelados em sonho. E há algumas pessoas que praticam e mantêm os preceitos diligentemente, mas quando finalmente chegam à velhice, devido ao apego pelo corpo mortal, recorrem aos mestres não budistas para cultivar o Chi, ou energia vital. Todas essas pessoas não possuem a visão correta e não desenvolveram a convicção firme e inabalável. Por essa razão, quando sua saúde e finanças se deterioram, elas vacilam e mudam de visão. Para os que aprendem e estudam o Buda Dharma, é melhor postergar o discurso sobre atingir a liberação ou iluminação e começar pelo desenvolvimento da visão correta. Stanza 31. Intenção pura ou impura, benefício aos outros ou dano aos outros, um ato bom ou um ato mau. Os herdeiros do Buda devem observar tudo isso com atenção. As visões corretas mundanas ensinadas pelo Buda são descritas nos sutras por certas frases e podem ser divididas de maneira simples em 4 categorias. Primeiro, a visão correta sobre o bem e o mal. Ter firme convicção de que nossas ações mentais podem ser boas ou más, ou seja, éticas ou antiéticas. As visões corretas do Buda Dharma partem do fato de que existe a lei ética no mundo e além do mundo. Se há negação resoluta da ética, então isto é uma visão errônea. Por exemplo, na antiga Índia existiam os 6 mestres heterodoxos não budistas, os céticos, os materialistas ou hedonistas, etc., que tinham essas visões errôneas. O que é o bem e o mal? Desde a perspectiva da mente,
A intenção pura pertence ao bem. A intenção impura pertence ao mal. Na nossa mente surgem constantemente fatores impuros, como a irritação e perturbação, ou as aflições. Se as aflições contaminadas não surgirem na mente e surgirem fatores puros, então isso pertence ao bem. Exemplos disso são sem cobiça, sem raiva e sem ignorância. Quais são os opostos de cobiça, raiva e ignorância? Reverenciar a virtude do bem, remorso, e resistir à violência do mal, temor moral. A convicção que pacifica e purifica a mente. A realização da diligência que para o mal e move o bem. Todos esses fatores são puros e pertencem ao bem. Pelo contrário, fatores como cobiça, raiva e ignorância, não ter remorso, nem temor moral, não ter convicção, ser indolente, etc. Todos esses são impuros e pertencem ao mal. A partir da influência da visão nas condutas que afetam os outros, as condutas que beneficiam os outros pertencem ao bem, e as que danam os outros pertencem ao mal. Pessoas com pessoas e com seres sencientes estão todos interrelacionados. Por isso devemos ajudar e colaborar mutuamente, seguindo a lei da harmonia da convivência. Se um ato prejudica os outros, ainda quando for em benefício próprio, esse ato é errado e não deve ser feito. Se um ato beneficia os outros, mas pode nos prejudicar, tal ato ainda é bom e deve ser feito. A partir da intenção interna e do efeito externo causado ao outro, determina-se a diferença entre um ato bom e um ato mau. Os atos são atividades. As atividades da mente são chamadas ações mentais. As atividades do corpo são chamadas ações corporais. E as atividades da fala são chamadas ações verbais. Em todas elas temos o bem e o mal. Por isso falamos de boas ações e más ações. Tudo isso deve ser observado com atenção pelos discípulos de Buda ou pelos herdeiros do empreendimento do Buda. Devemos não apenas ter convicção verdadeira sobre a existência do bem e do mal, mas também devemos distinguir entre o que é bom e o que é mal, estabelecendo uma visão correta firme e inabalável como critério para nossas intenções e ações. Em resumo, a visão correta é da mais alta importância, é tal como o timão do barco. Ela pode nos guiar na direção correta da prática. O primeiro aspecto do nobre caminho óctuplo é exatamente a visão correta. E com ela, a direção no cultivo da prática fica cada vez mais correta, e assim não se avançará na direção contrária e a prática não será em vão. A visão correta é dividida entre visão correta mundana e visão correta transmundana. A primeira visão correta mundana é a visão correta de que existe o bem e o mal. As medidas para saber o que é bom e o que é mal são a intenção e o benefício. Se a intenção é pura, isso pertence ao bem. Se a intenção é impura, isso pertence ao mal. Se há benefício ao outro, isto pertence ao bem. Se há malefício ao outro, isso pertence ao mal. Vamos compreender claramente sobre o ensinamento do Buda da visão correta mundana, de que existe o bem e o mal. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.